A nossa devoção de hoje tem como base Efésios capítulo 4, versículo 8. O texto bíblico nos diz assim: Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 4, versículo 8. Na devoção de ontem, nós vimos Jesus dando as suas últimas instruções aos discípulos e subindo aos céus. Ali Jesus também levou eles ao arrependimento, falando da incredulidade dos discípulos. E aquilo tornou para os discípulos a mensagem da cruz ainda mais valiosa. Eles reconheceram a incredulidade e ao mesmo tempo receberam o perdão do Salvador Jesus. E hoje então nós queremos também dar uma olhada para o significado desse perdão, dessa ressurreição e dessa ascensão de Jesus aos céus. Ela é muito importante para nós. Assim como Jesus convidou os seus discípulos a olhar para o passado e a incredulidade deles, nós também somos convidados a olhar para o passado. Não só desde Adão e Eva, mas também para o nosso passado. E a Bíblia lembra que desde Adão e Eva, todos os seres humanos estão presos, cativos. O ser humano está amarrado com correntes e grilhões. Você consegue entender isso, compreender? Eu, você, por causa do pecado, nós somos amarrados. Nós somos cativos. Antes do nosso batismo, todos nós éramos cativos da morte, da condenação, da consciência atribulada. Nós estávamos nas garras de Satanás, o diabo, Satanás que tinha poder sobre nós. E, olhando para nós próprios, não havia como sairmos. Estávamos bem amarrados, bem presos. Mas podemos olhar para a Bíblia e ser lembrados de que, pela graça de Deus, o seu Filho teve misericórdia de nós. E Jesus, ele entrou neste mundo para nos redimir e libertar. Jesus, ele se fez homem e é o nosso Salvador, é o nosso libertador. Ele é o nosso Redentor que Deus ordenou e enviou com a tarefa de nos dar a vida eterna. Jesus fez isso carregando o fardo dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João 1:29. Jesus também experimentou a nossa condenação. Mateus 27:46. Jesus suportou as dores de uma consciência atribulada. Mateus 26:37. Ele se submeteu ao poder do diabo, como ele mesmo disse aos que tinha vindo procurá-lo para capturá-lo, para prendê-lo. Jesus disse lá em Lucas 22:53. Mas esta é a sua hora, a hora do poder das trevas. E quando Jesus estava na sepultura, também parecia que ele seria cativo, preso para sempre. Os discípulos pensaram isso. Eles pensaram, imaginaram que a causa de Jesus estava perdida. Eles choraram, gemeram. O diabo também triunfou, festejou ali na sexta-feira. Mas, graças a Deus, tudo isso não demorou muito. Jesus não foi cativo por muito tempo de Satanás. Jesus não foi cativo da morte, mas, como diz o nosso texto de hoje, Jesus levou consigo o cativeiro, ou ele conduziu cativo o cativeiro. E Jesus conduziu em triunfo. Em outras palavras, Jesus prendeu a prisão. Aquilo que nos aprisionava, Jesus foi lá e prendeu. Tirou o poder e a autoridade da prisão, do cativeiro do nosso pecado, do diabo e também da nossa natureza pecadora. Jesus, ele provou o veneno do pecado. Ele sofreu as pragas, as forças do inferno.
Mas ao mesmo tempo Jesus ele estabeleceu uma justiça que foi e é aceitável a Deus para todo sempre. Jesus, por meio da sua missão, da sua submissão à lei, ele venceu. Ele derrotou o diabo, o pecado e a morte e prendeu aquilo que nos prendia. Estimados, o céu ele está aberto para nós por causa de Cristo. Tudo mudou desde que Cristo subiu aos céus, desde que Cristo ressuscitou. E agora também Cristo ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus que subiu aos céus em carne e sangue. Jesus que subiu ao céu como vitorioso, como redentor, como salvador. E tudo isso para o nosso próprio benefício. Não foi para o benefício dele próprio, mas ele se fez como um de nós para nos salvar. Lemos também lá em Colossenses 2,15. Jesus também despojou principados e autoridades e os exibiu como um espetáculo público, tendo triunfado sobre eles na cruz. E os dons que Jesus deu aos homens são expiação, dons são presentes, né? Presentes pelo perdão dos pecados. Presentes que Jesus nos deu é a morte foi derrotada. O presente que os dons que Jesus deu aos homens é uma consciência pacífica, tranquila. Os dons que Jesus nos deu é o diabo, ele não pode mais nos acusar. Jesus Cristo, o capitão da nossa salvação, o nosso Redentor, não é mais rejeitado pelo anjo na porta do paraíso. Jesus tem o controle de tudo. E por isso nós temos que nos alegrar. Por isso que nós temos que festejar. Por isso que a porta do céu está aberta, para que nós possamos entrar por meio da fé no Senhor e Salvador Jesus. Estimados, Deus nos dá o privilégio de desfrutarmos da doce comunhão com Ele. Deus nos dá o privilégio da doce comunhão com todos os que morreram crendo em Cristo. Deus nos dá a doce comunhão de estarmos com o nosso Senhor e Salvador, de poder abraçá-lo, de poder agradecê-lo eternamente lá no céu. Nós temos esse privilégio. Nós temos essa doce alegria, alegria profunda, genuína, concedida por Deus. Tudo o que Jesus sofreu e a vitória que ele conquistou foram para os nossos benefícios. E os dons que ele tem para distribuir são nossos. É da igreja, é dos cristãos, porque ele nos ama, porque ele quer sempre o nosso bem. A certeza da subida de Jesus aos céus, da ascensão do nosso Senhor e Salvador, é um grande motivo, é um motivo evidente para a nossa alegria, para a nossa felicidade. E o que nós vivemos hoje pela fé, a alegria da companhia de Jesus, é uma pequena antecipação, né, daquilo que será futuramente por toda a eternidade. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa esperança cristã, é a esperança cristã. Se você acredita nisso, você é uma pessoa feliz e abençoada. Coitado daquele que rejeita, daquele que despreza os dons que Cristo concede. É uma pena, porque ele acaba perdendo a ascensão, ele acaba perdendo tudo que Jesus tem a oferecer. Mas nós continuemos a agradecer. Fomos cativos de Satanás, né? Mas dele